O Museu Pelé bateu recorde de visitantes e teve em 2023 o melhor público de sua história. Desde sua inauguração em 2014, mais de 446 mil pessoas só da Baixada Santista e turistas puderam conferir a história do maior jogador de futebol de todos os tempos. O museu abriu suas portas durante a Copa do Mundo do Brasil. Ainda com a influência de ser o mais novo ponto turístico da cidade, em 2015 havia registrado o seu maior público, com 57 mil pessoas. Em agosto de 2023, essa marca já havia sido ultrapassada. Diversos fatores levaram ao aumento do interesse do museu. Em outubro de 2021, o equipamento passou a ter a entrada gratuita para poder estimular o turismo, né, no centro histórico e para que cada vez mais pessoas tenham contato com a linda história do rei do futebol. O falecimento de Pelé em dezembro de 2022 também fez crescer o interesse de conhecer a história de um dos brasileiros mais conhecidos de todos os tempos, atraindo muitas pessoas mais jovens que sequer tiveram o privilégio de vê-lo jogar. Além disso, nos dias seguintes, à morte do rei, o museu foi palco de inúmeras reportagens e veículos de imprensa do mundo todo, o que naturalmente tornou o equipamento ainda mais conhecido. Ô Marcelo, com a morte do Pelé, parece que subiu mais aí o número de pessoas, eu acho que ainda querendo dar aquele último adeus ao rei do futebol, mas é um rei que se imortalizou, né, vamos dizer assim. É uma boa notícia essa do aumento de público nesse museu, que é maravilhoso, né? Não tem a menor sombra de dúvida. Quem faleceu foi o Edson. Né? O Pelé é imortal. E deixou marcas no mundo, marcas positivas pelo mundo, que jamais serão apagadas. E as pessoas querem conhecer, né? Querem relembrar essas marcas. E para relembrar, nada melhor do que vir aqui na cidade onde ele surgiu, né? Como Pelé. Onde ele surgiu para o mundo, onde ele marcou a sua história. Então, Santos e Pelé estão muito ligados, E o museu tem a história viva ali, né? Tem a história viva ali do rei. Então, é um grande momento, é uma grande oportunidade que as pessoas têm, né, de se reencontrar com a história daquele que realmente mudou a história do futebol, né? O próprio Pepe, ele diz, olha, o melhor jogador do mundo sou eu. Agora, o melhor jogador de todos os planetas, aí é o Pelé. Então, se o Pepe diz isso, né, que é o nosso canhão, pelo amor de Deus, né? Então, vamos respeitar a história do futebol, né? Essa é a história do futebol que está aqui, ó, está aqui do nosso lado. As pessoas do mundo inteiro podem vir aqui prestigiar, né, reverenciar todo esse arsenal histórico que nós temos aqui em Santos, né? Muito rico, com a história de um rei do futebol que nasceu, né? Nasceu pobre ali, do nada. É uma história que serve de exemplo para muitas pessoas, né? Para muitos jovens aí, e que é possível, demonstrando que é possível conquistar seus sonhos, desde que você tenha fé, perseverança, resiliência e faça tudo de acordo, né, de acordo com os bons termos da sua vida, né, fazendo as coisas certas, que as coisas acontecem. Então, é muito legal a gente ver que isso aí está, o museu, né, que o museu está progredindo e as pessoas estão começando a buscar mais informações sobre o nosso rei. Ô, Garuti, é impressionante, né, o arsenal que tem lá nesse museu aí, falando do Rei Pelé. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir. O que esse homem andou, é o homem que parou guerras, né? O futebol do Pelé, né? Que quando jogava no Santos, enfim, todo mundo queria vê-lo. E dizem que o Pelé era mais conhecido que Mickey Mouse na época que ele jogava, né? Que Mickey Mouse era o ícone da época. Em marcas era o Pelé, depois o Mickey Mouse e depois ainda vinha a Coca-Cola. Por aí você vê, né? O tamanho do ídolo que nós temos e tivemos aqui na nossa Baixada, né? E hoje ainda nós temos essas lembranças através desse museu que vem batendo recorde. Agora, você acha que é a gratuidade da entrada que deu esse upgrade aí para que as pessoas conhecessem o museu? Ou foi mesmo o fator da morte dele, das pessoas, quando vem a Santos agora, quererem conhecer o lugar que Pelé viveu? Bom, todo o evento da perda de uma personalidade como essa, que transcende
até a própria existência dele, porque o legado do mesmo continua, e vai ser difícil alguém superá-lo, em termos de futebol, é uma história que será reverenciada por todos que hoje têm a oportunidade de vir até aqui. Mas é um museu temático para um assunto específico, que é o futebol, e de uma personalidade do futebol. Então, como houve essa passagem dele por nós, onde ele nos deixou em vida, e está no seu plano espiritual, na sua dimensão pós-mortem, é natural haver esse chamamento. O museu, particularmente, precisa de arrecadação e precisa saber explorar essa condição, porque nós vamos muitas vezes em cidades no Brasil para saber lá o museu da tia Mariquita, que participou da fundação da cidade quando era vila, ajudando a implantar as pessoas que chegavam lá, porque tinha um riacho onde tinha exploração de ouro. E tu vais lá naquele museu que tem um monte de quinquilharia e paga 2, 3, 4, 5 reais. O Museu Pelé, que, aliás, eu já fiz um evento, que em vez de fazer festa de comes e bebes, eu fiz um evento de completar bodas de prata do escritório no Museu Pelé. Chamei todos os clientes, funcionários, fornecedores e franqueei a visita ao Museu Pelé com determinada importância de contribuição ao museu e fizemos lá um petit comité, um pequeno breakfast aí para comemorar esses 25 anos do escritório, mas valorizando a cidade onde estamos localizados, que é Santos, e, de fato, conhecido mundialmente, fala que é de Santos. Santos, onde Pelé é de Santos? Isso, é Santos onde está Pelé. Não é Santos lá da Colômbia, da Bolívia, sei lá o quê. Então, tem que saber explorar economicamente o museu, que é um dos grandes museus que temos. Como o Panteão dos Andradas, por exemplo, a nossa história, a importância de José Bonifácio de Andrade e Silva para a República, para o país Brasil. Onde está isso na prática, sendo desenvolvido e chegando na população, Santiago? Muito pouco. E isso, infelizmente, é uma prática. A gente não valorizar a nossa história. Talvez não valorizemos porque somos incentivados a não conhecer nossa história. Somos educados a não conhecermos a nossa história. Tá certo? E aí, quem não conhece o seu passado, relega o futuro àqueles que omitem essas informações e perdem a perspectiva de dominar o futuro de uma nação. Ô, Bruno, o Pelé é o maior de todos os tempos, né? Eu me lembro do milésimo gol dele, né? Tudo que ele falou, aquela coisa das crianças, e até hoje a gente politicamente vê que nada mudou, né? Mas uma coisa a gente sabe, o homem movimentou muito a história, é uma pessoa que foi um grande exemplo, né? Como jogador, nunca quis gravar um comercial de bebida alcoólica, nunca quis gravar na época, que era até uma moda, né? Um comercial de cigarro, de coisas que faziam mal. A vida toda ele falou do Vitasay, né? O Vitasay, que era a vitamina que a gente precisa, só. É o que a gente lembra do Pelé em questão de mídia. E hoje, num mundo tão globalizado, onde a gente vê atletas, né, vivendo justamente de marcas, como é que você analisa essa história para Santos aqui? O Museu Pelé no centro histórico da cidade de Santos. Você acha que isso tudo soma? Ou você acha que deveria estar num outro tipo de lugar?
Não, acho que devia estar no centro histórico, sim, Santiago. Você falou sobre esses exemplos de campanha dele, né? Me lembrou atualmente o Cristiano Ronaldo tirando as 2 Coca-Colas ali da frente dele, colocando garrafas d'água, né? Isso mostra alguns princípios que o Pelé tinha, né? E ele realmente é um grande exemplo. Me lembra uma história também engraçada que a minha irmã me contou, ela que mora fora do país. Ela disse que para explicar para os colegas dela lá fora da onde ela veio, aqui do Brasil, ela usava o Pelé como referência. Ela falava, olha, eu vim da cidade do futebol do Pelé, do time do Santos, né? Eu vim de Santos, onde o Pelé jogou. E isso é um pequeno exemplo da grandeza que é o Pelé, né? Talvez a maior referência que nós temos hoje aqui na cidade. E fica um desafio tanto para a cidade como para o time manter a história dele vivo, conseguir fazer homenagens à altura do que foi o Pelé, né? Tá certo. Então fica aqui a nossa homenagem, né, para o rei do futebol e claro, né, que essa marca seja cada vez mais avançada, porque eu creio que depois da morte dele, pelas propagandas que foram feitas, né, várias TVs aí do mundo todo divulgaram, muita gente ficou sabendo que a cidade de Santos tem esse museu. E com certeza também os cruzeiros, né, acabam trazendo aí esse diferencial para a cidade de Santos. Olha, agora nós vamos parar na cidade de Santos, né, onde tem o Museu Pelé. E eu acho que vai ser de fundamental importância também, né, Marcelo, só para a gente encerrar o assunto, essa questão do terminal ser ali praticamente ao lado, né, do Museu Pelé. Que tem muita história. Eu acho que esse engajamento que existe entre Pelé e a cidade de Santos, quer dizer, ninguém fala o Pelé de Três Corações, fala o Pelé de Santos e jogador do Santos. Parece que ele nasceu na cidade, ele conseguiu isso. Então é uma coisa que a gente tem que saber aproveitar também turisticamente, não é isso, Marcelo? Não tem a menor sombra de dúvida, né? Ele deve fazer parte de um circuito turístico histórico da região, né? Não é só de Santos, da região, e deve ser explorado. Essa é que é a grande verdade. O Pelé é um nome mundial. Qualquer lugar que você vai, Pelé, dificilmente alguém não vai conhecer, né? Então, claro que Santos, São Vicente, Guarujá poderia entrar no conceito, no contexto histórico de um circuito turístico, né? Para poder explorar bem esse nome e encaixar outras peças, né, históricas dentro desse conceito e angariar receita para os municípios.